Capítulo 10. Tengo. Você recusou nossa oferta. Tengo se despediu do pai um pouco antes das 6. Enquanto aguardava o táxi, os dois ficaram sentados um de frente para o outro, ao lado da janela, em silêncio. Tengo permaneceu absorto em seus pensamentos, enquanto o pai olhava a paisagem pela janela com a cara aborrecida. O sol estava se pondo e o céu azul claro tingia-se lentamente de azul escuro. Ele ainda tinha muitas perguntas, mas sabia que o pai não as responderia. Bastava ver seus lábios fortemente cerrados, convictos a não mais se abrirem. Diante dessa atitude, Tengo achou melhor não questioná-lo mais. Segundo seu pai, se você não consegue entender coisa alguma sem receber explicações, significa que continuará não entendendo, apesar das explicações. Quando se aproximava a hora de partir, Tengo disse: Hoje você disse muitas coisas. Falou de um modo difícil de entender e de forma evasiva. Mas creio que seja seu modo de abordar as coisas honestamente. Tengo olhou o rosto do pai. Sua expressão continuava inalterada. Continuou. Queria perguntar muitas coisas, mas sei que isso lhe causaria sofrimento. Por isso, só me resta deduzir as respostas a partir do que você me disse. Provavelmente, não sou seu filho de sangue. Esta é a minha hipótese. Desconheço os detalhes, mas em linhas gerais tudo me leva a crer que é isso. Se eu estiver errado, poderia me dizer? O pai não respondeu. Tengo continuou. Se a minha hipótese estiver correta, isso tornaria as coisas mais simples para mim. Não porque não gosto do Senhor. Como já disse, é porque não vou mais precisar te odiar. Pelo que entendi, você cuidou de mim mesmo sabendo que não era seu filho de sangue. Sou grato por isso. A nossa relação de pai e filho não foi muito boa, mas isso é uma outra questão. O pai continuava olhando a paisagem sem dizer nada. Era como um vigia observando atentamente uma colina distante para não deixar escapar nenhum sinal de fumaça enviado por uma tribo selvagem. Tengo seguiu o olhar do pai para descobrir o que ele via, mas não encontrou nada, nenhum sinal. A única coisa que viu foram os pinheiros tingidos pela coloração do anoitecer. Sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer por você, a não ser desejar que o processo de esvaziamento que se expande em seu interior ocorra da maneira menos dolorosa possível. O Senhor já sofreu bastante. Suponho que o amor que o Senhor sentia por minha mãe deve ter sido muito profundo, mas ela se foi para algum lugar. Não sei se meu pai biológico é aquele homem ou algum outro, mas sei que o Senhor não tem nenhuma intenção de me revelar isso. De qualquer modo, ela o deixou e me abandonou ainda pequeno. Talvez o Senhor tenha planejado ficar comigo para que assim, quem sabe, um dia ela resolvesse voltar. No final, ela não voltou. Não voltou nem para o Senhor, nem para mim. Deve ter sido muito difícil para o Senhor. Seria como viver numa cidade vazia. Mesmo assim, o Senhor ficou nessa cidade cuidando de mim. Permaneceu nela para preencher o vazio. O pai continuava impassível. Tengo não sabia se ele acompanhava a conversa, se estaria escutando o que acabara de dizer. Pode ser que a minha hipótese esteja errada. Talvez fosse melhor assim. Melhor para nós dois. Mas com essa hipótese, as coisas parecem se encaixar melhor dentro de mim. Soluciono grande parte das dúvidas que tenho. Um bando de corvos cortou o céu grasnando.
Tengo olhou o relógio de pulso. Estava na hora de ir. Levantou-se da cadeira, aproximou-se do pai e colocou a mão em seu ombro. Adeus, pai. Em breve voltarei. Ao segurar a maçaneta da porta e voltar-se para a última olhada, Tengo se surpreendeu ao ver que um fio de lágrima escorria dos olhos do pai. O reflexo da lâmpada fluorescente no teto iluminava num prateado intenso. Para liberar aquela lágrima, seu pai precisou extrair, usando toda a sua força, os poucos sentimentos que ainda lhe restavam. A lágrima escorreu pela face e caiu no colo. Tengo abriu a porta e deixou o quarto. Pegou um táxi até a estação e, em seguida, o trem que acabara de chegar. O trem expresso de Tateyama em direção a Tóquio estava mais cheio e animado do que na ida. Os passageiros, na sua grande maioria, eram famílias que voltavam da praia. Ao vê-los, Tengo se lembrou de sua época de primário. Ele nunca teve a experiência de fazer uma excursão ou uma viagem em família. Nos feriados de finados e ano novo, seu pai costumava ficar o dia todo em casa sem fazer nada, apenas deitado e descansando. Nessas horas, ele parecia um aparelho ligeiramente sujo desligado da tomada. Sentado no trem, Tengo pensou em continuar a ler o livro, mas percebeu que o havia esquecido no quarto do pai. Suspirou e, resignado, se convenceu de que fora melhor assim. A despeito de querer lê-lo, não conseguiria se concentrar. E A Cidade dos Gatos era uma história muito mais adequada para ficar no quarto de seu pai do que com ele. A paisagem que passava pela janela era a mesma da ida, só que em ordem inversa. A costa litorânea, desolada e escura, pressionada pela proximidade das montanhas, foi cedendo lugar à ampla zona industrial costeira. Muitas fábricas continuavam operando durante a noite. O bosque de chaminés se erguia soberano na escuridão, cuspindo labaredas vermelhas como cobras a mostrar suas línguas compridas e rubras. Os caminhões de grande porte trafegavam na rodovia com seus faróis poderosos. O mar ao longe estava negro como um lamaçal. Tengo chegou em casa um pouco antes das 10. A caixa de correio estava vazia. Ao abrir a porta, seu quarto parecia bem mais vazio que o normal. Nele havia o vazio que deixara naquela manhã, a camisa jogada no chão, o processador desligado, a cadeira giratória com a concavidade do peso de seu corpo no assento e sobre a mesa os restos de borracha de lápis. Tengo tomou 2 copos d'água, tirou a roupa e meteu-se na cama. O sono não demorou a chegar e, como havia tempos não fazia, dormiu profundamente. Na manhã seguinte, Tengo despertou depois das 8 e se sentiu uma nova pessoa. Acordou bem disposto, sentindo os músculos dos braços e das pernas descontraídos, o corpo revigorado e com saúde. Não havia nenhum resquício de fadiga física. Ele se sentia como na época em que, quando criança, abria os livros novos que recebia no começo do semestre. Ainda não compreendia o conteúdo, mas sentia que eles o ajudariam a obter novos conhecimentos. Foi para o banheiro e fez a barba. Enxugou o rosto com a toalha, passou uma loção pós-barba e se olhou no espelho com a convicção de que era uma nova pessoa. Tudo o que acontecera no dia anterior parecia um sonho. Não parecia ter acontecido de verdade. Tudo estava muito nítido, mas os contornos gradativamente apresentavam aspectos de realidade. Ele pegara o trem para a Cidade dos Gatos e conseguira retornar. Felizmente,
Ao contrário do que aconteceu com o protagonista, ele pôde pegar o trem de volta. A experiência adquirida naquela cidade provocou profundas transformações no ser humano chamado Tengo. Obviamente, a situação real em que ele se encontrava não havia mudado. Ele continuava caminhando por um terreno perigoso, cheio de obstáculos e mistérios. A situação se desenvolvia de um modo inesperado e ele nem sequer desconfiava o que poderia acontecer. Mesmo assim, o Tengo de agora sentia-se capaz de superar o perigo. Agora, finalmente, estou no ponto de partida, pensou. Não significava que os fatos tivessem sido totalmente esclarecidos, mas levando em consideração tanto o que seu pai lhe dissera como sua atitude, Tengo conseguia visualizar, ainda que vagamente, a verdade sobre a sua origem. Aquela imagem que durante muito tempo o atormentara e o deixara confuso, não era uma fantasia sem sentido. Ele não saberia dizer ao certo até que ponto era um reflexo da verdade, mas possivelmente aquela era a única informação que sua mãe lhe deixara. E bem ou mal, era um alicerce para sua vida. Só pelo fato de isso ter ficado claro, Tengo sentiu como se tirasse um peso das costas. Somente após tirar esse peso é que ele percebeu o quanto aquilo o incomodava. Chegava a ser estranho a calma e a tranquilidade com que os dias transcorreram nas 2 semanas seguintes. 2 semanas de completa bonança. Durante as férias, Tengo deu aulas 4 dias por semana na escola preparatória e no restante dos dias dedicou-se a escrever seu romance. Ninguém entrou em contato com ele. Tengo estava totalmente desatualizado sobre a situação do desaparecimento de Fukaeri e se a crisálida de ar continuava vendendo. Tampouco queria saber. Por ele, o mundo podia seguir seu trajeto do jeito que lhe conviesse. Se precisassem dele, com certeza o procurariam. Agosto terminou e começava setembro. Enquanto preparava o café da manhã, Tengo pensou, sem contudo ousar proferir, o quanto seria bom se essa tranquilidade perdurasse para sempre. Se ousasse dizê-lo em voz alta, temia que algum espírito maligno pudesse escutar. Por isso, rezou mentalmente pela continuidade da paz. Mas, como sempre, nem tudo seguia conforme o desejado. O mundo parecia saber muito bem o que Tengo não desejava. Nesse mesmo dia, pouco depois das 10 da manhã, o telefone tocou. Tengo deixou tocar 7 vezes e, resignado, esticou o braço para atender. Posso ir aí agora? Disse a pessoa do outro lado da linha com a voz contida. Tengo só conhecia uma pessoa no mundo capaz de fazer uma pergunta sem usar a interrogação. Ao fundo, podia-se ouvir algum tipo de anúncio de propaganda e o som dos escapamentos dos carros. Onde você está? Perguntou Tengo. Na entrada de um lugar chamado Marushô. O apartamento de Tengo ficava a 200 metros desse supermercado. Ela falava de um telefone público no local. Tengo deu instintivamente uma olhada ao redor. Você não acha arriscado vir aqui? Alguém pode estar vigiando o apartamento? E, a princípio, para a sociedade, você está desaparecida. Alguém pode estar vigiando um apartamento. Fukaeri repetiu as palavras de Tengo. Isso mesmo, disse Tengo. Ultimamente estão acontecendo muitas coisas estranhas ao meu redor. Acho que isso deve estar relacionado com a crisálida de ar. Tem gente brava. Acho que sim. Eles estão bravos com você e, por extensão, com uma certa raiva de mim. Raiva por eu ter reescrito a crisálida de ar. Eu não me importo, disse Fukaeri. Você não se importa? Tengo repetiu as palavras de Fukaeri. Esse hábito realmente era contagioso.
Com o quê? Que o seu apartamento esteja sendo vigiado. Durante um tempo, Tengo ficou mudo. Mas eu posso me importar. Falou por fim. É melhor ficarmos juntos, disse Fukaeri. Vamos unir nossas forças. Sonny Chair, disse Tengo. Um par poderoso. Poderoso do quê? Esquece, é coisa minha, disse Tengo. Estou indo aí. Quando Tengo ia voltar a falar, escutou o som do telefone sendo desligado. Todo mundo desligava sem lhe dar satisfação. Era como cortar o cabo de uma ponte suspensa com um machado. 10 minutos depois, Fukaeri apareceu carregando sacolas de plástico do supermercado em ambos os braços. Ela vestia uma camisa listrada e um jeans azul de corte reto. A camisa era masculina e estava toda amarrotada. Parecia ter sido lavada, estendida de qualquer jeito e vestida sem pensar. Carregava no ombro uma bolsa de lona. Usava óculos escuros bem grandes para esconder o rosto, mas eles não ajudavam no disfarce. Muito pelo contrário, chamavam ainda mais a atenção. Achei melhor estocar comida, disse Fukaeri, transferindo o conteúdo das sacolas para a geladeira. Grande parte das compras era de comidas prontas que bastavam ser aquecidas no micro-ondas. Havia também biscoitos de água e sal, queijo, maçã e tomate. O restante eram enlatados. Onde está o micro-ondas? Perguntou Fukaeri, olhando de um lado ao outro a pequena cozinha. Não tenho micro-ondas, respondeu Tengo. Fukaeri franziu a sobrancelha pensativa, sem expor seus pensamentos. Parecia não conseguir imaginar um mundo sem micro-ondas. Vou passar um tempo aqui, disse Fukaeri, como se estivesse comunicando um fato objetivo. Até quando? Perguntou Tengo. Fukaeri balançou a cabeça. Ela não sabia. O que aconteceu com o seu esconderijo? Não quero estar sozinha quando acontecer algo. Você acha que vai acontecer algo? Fukaeri não respondeu. Sei que estou sendo redundante, mas já disse que aqui não é um local seguro, disse Tengo. Acho que estou sendo vigiado por certas pessoas. Ainda não sei quem são. Não existe um lugar seguro, disse Fukaeri, estreitando os olhos e tocando levemente a ponta da orelha, num gesto aparentemente cheio de sentidos. Tengo, porém, não sabia o significado daquela linguagem gestual. Talvez não significasse nada. Ou seja, tanto faz onde você está, disse Tengo. Não existe um lugar seguro, repetiu Fukaeri. Você tem razão, disse Tengo resignado. Após ultrapassar um certo nível, o grau de perigo é praticamente invariável. De qualquer modo, daqui a pouco preciso sair para trabalhar. Vai para o curso preparatório. É. Vou ficar aqui, disse Fukaeri. Você vai ficar aqui, repetiu Tengo. É melhor. Não saia daqui. E se alguém bater na porta, não abra. Se tocar o telefone, não atenda. Fukaeri concordou, balançando a cabeça. Então, como vai o professor Ebizuno? Ontem, Sakigaki aceitou a inspeção. Quer dizer que, por causa do seu desaparecimento, a polícia começou a fazer uma inspeção na sede do grupo religioso Sakigaki? Perguntou Tengo, surpreso. Você não lê jornais? Não estou lendo os jornais, repetiu Tengo. Ultimamente, perdi a vontade e por isso não estou a par do assunto. Mas, se chegou a esse ponto, o grupo deve estar passando por um tremendo transtorno. Fukaeri concordou. Tengo suspirou profundamente. Devem estar muito mais furiosos do que antes. É como cutucar um ninho de vespas. Fukaeri estreitou os olhos e permaneceu em silêncio durante um tempo.
Devia estar imaginando um bando de vespas furiosas saindo de sua toca. Acho que sim. Respondeu Fukaeri baixinho. Já descobriram alguma coisa sobre os seus pais? Fukaeri balançou a cabeça. Ela parecia não saber de nada. Bem, de qualquer modo, o grupo deve estar furioso, disse Tengo. Se descobrirem que o seu desaparecimento foi uma farsa, com certeza a polícia também vai ficar com raiva de você e, por extensão, vão ficar com raiva de mim, de eu ter te acobertado. É justamente por isso que precisamos unir as nossas forças, disse Fukaeri. Você acabou de dizer justamente por isso? Fukaeri assentiu. Errei as palavras, perguntou Fukaeri. Tengo balançou a cabeça. Não, não é isso. É que suas palavras soaram muito contundentes. Se for incômodo, vou para outro lugar, disse Fukaeri. Pode ficar aqui, disse Tengo, resignado. Você não tem nenhum outro lugar para ir, tem? Fukaeri balançou a cabeça negativamente num gesto rápido e preciso. Tengo tirou da geladeira um chá de cevada e o bebeu. Não consigo deter as vespas furiosas, mas de você acho que consigo cuidar. Fukaeri fitou Tengo durante um tempo e disse: Você está diferente. No que estou diferente? Fukaeri entortou os lábios num ângulo incomum e depois os fez voltar ao normal. Ela não conseguia explicar. Não precisa explicar, disse Tengo. Se você não consegue entender coisa alguma sem receber explicações, significa que continuará não entendendo, apesar das explicações. Antes de sair, Tengo instruiu Fukaeri. Quando eu telefonar, vou deixar tocar 3 vezes e desligar. Depois, torna a ligar. Aí você atende. Entendeu? Entendi, disse Fukaeri e repetiu a instrução. vai tocar 3 vezes e desligar. Depois vai ligar de novo. E aí eu atendo. Era como se estivesse traduzindo em voz alta as inscrições contidas no monumento de pedra antigo. Isso é importante, não se esqueça, disse Tengo. Fukaeri concordou, balançando 2 vezes a cabeça. Após terminar suas 2 aulas, Tengo foi para a sala dos professores e se preparava para ir embora. Nesse momento, a moça da recepção aproximou-se dele e o avisou de que uma pessoa chamada Ushikawa o aguardava. Ela se dirigiu a Tengo em tom de desculpa, como uma mensageira bondosa que, a contragosto, cumpria a incumbência de lhe trazer uma notícia não muito agradável. Tengo sorriu e agradeceu. Não podia censurar a mensageira. Ushikawa estava na lanchonete ao lado do saguão de entrada, tomando um café au lait, enquanto aguardava Tengo. Café au lait era uma bebida que realmente não combinava com aquela figura. Sua aparência esquisita chamava atenção no meio daqueles estudantes jovens e cheios de vitalidade. O lugar em que ele se encontrava parecia ter uma gravidade, uma densidade e um ângulo de refração luminosa diferentes. Vendo-o à distância, dava a impressão de que trazia notícias ruins. Era a hora do intervalo e a lanchonete estava lotada, mas ninguém compartilhava a mesa de 6 lugares em que ele se sentava. Os estudantes, instintivamente, se distanciavam dele como antílopes fugindo de um cão selvagem. Tengo comprou um café no balcão, pegou a bebida, levou-a para a mesa e se sentou de frente para Ushikawa. Ele parecia ter acabado de comer um pão doce de creme.
O papel da embalagem estava amassado sobre a mesa e no canto de sua boca havia migalhas de pão. O pão doce era outro alimento que não combinava com ele. Há quanto tempo, senhor Cavana? Cumprimentou Ishikawa, levantando-se sutilmente da cadeira assim que o viu. Como sempre, perdoe-me por ter vindo sem avisar. Tengo começou a falar sem retribuir os cumprimentos. O senhor deve ter vindo aqui para saber a minha resposta, não é? Ou seja, quer saber a minha resposta sobre a oferta daquele dia. É isso mesmo, disse o Ishikawa. Resumindo, é isso. Senhor Ishikawa, será que hoje o senhor poderia falar as coisas de um modo mais objetivo e direto? Afinal, o que é que vocês querem de mim? O que querem em troca dessa ajuda financeira? O Ishikawa olhou atentamente ao redor, mas não havia ninguém perto deles, e com a algazarra dos estudantes, não havia risco de alguém escutar a conversa. Tudo bem. Como parte da minha gentileza, serei sincero, disse o Ishikawa, debruçando-se sobre a mesa com um tom de voz um pouco mais baixo que o habitual. O dinheiro é apenas um pretexto. Apesar de a soma não ser muito grande, a coisa mais importante que o meu cliente pode lhe oferecer é proteção. Em outras palavras, ele não vai deixar que nenhum mal lhe aconteça. Isso é algo que podemos garantir. E em troca? Perguntou Tengo. Em troca, eles querem o silêncio e o esquecimento. O senhor participou desse esquema, mas o fez sem conhecer os objetivos e as circunstâncias envolvidas. Foi apenas um soldado cumprindo ordens. Não temos a intenção de atribuir-lhe responsabilidade sobre isso. Portanto, basta esquecer tudo o que aconteceu, como se nunca tivesse acontecido. O público não ficará sabendo que foi o senhor que reescreveu a Crisálida de Ar. É como se nunca tivesse tido relação com aquele livro. E daqui para frente continuará a não ter. É isso que gostaríamos que fizesse. Creio que isso também é vantajoso para o senhor. Não vai acontecer nenhum mal comigo. Ou seja, disse Tengo, está querendo dizer que pode acontecer algo de ruim aos outros? Isso, na verdade, vai depender de cada caso, disse o Ishikawa um pouco constrangido. Não sou eu quem toma as decisões. Não posso afirmar nada, mas suponho que, em maior ou menor grau, deva ser necessário tomar algumas providências. E vocês possuem braços compridos e fortes. Isso mesmo. Como eu já disse, temos braços muito longos e muito fortes. Pois então, qual seria a resposta que você tem a nos dar? A começar pela conclusão, digo que não posso aceitar o dinheiro de vocês. O Ishikawa, sem dizer nada, pegou os óculos, tirou-os, limpou cuidadosamente as lentes com um lenço que trazia no bolso e, por fim, colocou-os de volta. Era como se acreditasse haver algum tipo de relação entre sua acuidade auditiva e a visual.
Quer dizer que você está recusando a nossa oferta. Isso mesmo. Do fundo dos óculos, o Chicau fitou Tengo como se estivesse olhando para uma nuvem de excêntrico formato. Por que tomou esta decisão? Do meu humilde ponto de vista, não creio que seja uma oferta ruim. Estou no mesmo barco que os demais envolvidos. Não posso largar todo mundo e descer sozinho, disse Tengo. Mas que estranho, disse o Chicau, fingindo surpresa. Eu mesmo não consigo entender. Eu não devia dizer isso, mas saiba que os outros não estão nem um pouco preocupados com você. Estou dizendo a verdade. O senhor está recebendo uns trocados e eles o usam do jeito que querem. É por isso que está numa tremenda enrascada. Se fosse comigo, eu certamente ficaria com raiva. Não deixaria que eles me levassem na brincadeira e me fizessem de bobo. Mas vejo que o senhor os está protegendo. Fica dizendo que não pode escapar sozinho e que o barco é isso e aquilo. Não consigo entender por quê. Uma das razões é uma mulher chamada Kyoko Yasuda. O Chicau pegou a xícara de café olé frio e bebeu como se fosse algo ruim. Em seguida indagou. Kyoko Yasuda. Vocês sabem algo sobre Kyoko Yasuda? Disse Tengo. O Chicau ficou um bom tempo com a boca entreaberta, sem entender do que se tratava. Não, sinceramente, nunca ouvi falar no nome dessa mulher. Juro que é verdade. Quem é ela? Tengo permaneceu quieto por um tempo, fitando Chicau, mas não conseguiu ler as entrelinhas de sua expressão. Uma mulher que conheço. O senhor, por acaso, tem um relacionamento mais profundo com ela? Tengo não respondeu. Depois disse. O que eu quero saber é se vocês fizeram algo com ela. Fizemos algo? Nunca. Não fizemos nada, disse o Chicau. Não estou mentindo. Como acabei de dizer, não sei nada sobre ela. Se eu não a conheço, como posso fazer-lhe algo? Mas vocês contrataram pesquisadores competentes para fazer uma investigação minuciosa sobre mim. Descobriram que reescrevi a obra de Eriko Fukada. Sabem de muita coisa sobre minha vida pessoal. Por isso, acho plausível que vocês saibam de minha relação com ela. Realmente, nós costumamos contratar pesquisadores competentes. Um deles realizou investigações detalhadas sobre a sua pessoa. Nesse sentido, talvez o senhor tenha razão de achar que ele deva saber sobre sua relação com a senhora Yasuda, mas mesmo que ele tenha essa informação, não foi informado sobre isso. Eu mantinha um relacionamento com Kyoko Yasuda, disse Tengo. Nos encontrávamos uma vez por semana em segredo, porque ela é casada. Mas, certo dia, ela sumiu de repente da minha vida, sem dizer nada. O Chicau limpou o suor da ponta do nariz com o lenço que acabara de usar nos óculos.
O senhor Cavanna está achando que nós, de alguma maneira, estamos envolvidos com o desaparecimento dessa mulher casada. É isso? Acho que alguém revelou para o marido os nossos encontros. Ushikawa fechou os lábios, franzindo-os de forma a ficarem arredondados, demonstrando estar confuso. Com que finalidade fariam uma coisa destas? Tengo apertou com força sua mão sobre o colo. Estou intrigado com o que o senhor disse outro dia no telefone. O que foi que eu disse? Quando se passa de uma certa idade, a vida se transforma em uma sequência de perdas. Coisas que consideramos importantes em nossas vidas começam a escapar uma por uma de nossas mãos, como os dentes do pente que se quebram com o tempo. As pessoas que amamos vão desaparecendo de nossas vidas. Algo assim. Lembra-se? Sim, eu me lembro. Realmente, naquele dia eu disse isso. Mas saiba, senhor Cavanna, que isso faz parte do consenso geral. Foi apenas uma modesta opinião sobre quão triste e difícil é envelhecer. Não tive a intenção de fazer uma reverência concreta a essa mulher chamada alguma coisa Yasuda. Mas para mim, soou como uma ameaça. Ushikawa balançou várias vezes a cabeça energicamente. Que absurdo! Não foi uma ameaça. Tratava-se apenas de uma opinião pessoal. Juro que realmente não sei nada sobre a senhora Yasuda. Ela sumiu? Tengo prosseguiu. E o senhor também disse que, se eu não escutar o que vocês estão dizendo, pode ser que aconteçam coisas não muito agradáveis às pessoas ao meu redor. Sim, realmente foi o que eu disse. Isso não foi uma ameaça? Ushikawa guardou o lenço no bolso do paletó e suspirou. Realmente pode parecer uma ameaça, mas isso também não passa de uma afirmação generalista. Pois então, senhor Cavanna, eu não sei nada sobre essa mulher. Nunca tinha sequer ouvido falar no nome dela. Juro por todas as divindades. Tengo fitou Ushikawa. Ele de fato não parecia conhecer Kyoko Yasuda. A expressão de perplexidade estampada em seu rosto parecia real. Porém, ainda que este homem não soubesse de nada, isso não significava que eles não tivessem feito algo. Talvez aquele homem não tivesse sido informado. Senhor Cavanna, sei que não é da minha conta, mas manter um relacionamento com uma mulher casada é sempre arriscado. O senhor é jovem, saudável e solteiro. Não vejo por que se envolver em algo tão perigoso, se certamente há muitas outras mulheres jovens e solteiras com quem poderia ficar. Disse Ushikawa, e em seguida lambeu habilmente os restos de pão doce grudados no canto de sua boca. Sem dizer nada, Tengo continuou a olhar o rosto de Ushikawa. Ushikawa continuou. Obviamente,
O relacionamento entre um homem e uma mulher não é algo tão lógico como parece. O sistema monogâmico possui várias contradições, mas se o senhor permite a opinião de um velho, se essa mulher o deixou, não seria melhor manter as coisas como estão? O que estou querendo dizer é que no mundo há coisas que é melhor não saber. Coisas, por exemplo, sobre sua mãe. A verdade pode magoá-lo. Ao descobrir a verdade, terá de se responsabilizar por ela. Tengo franziu as sobrancelhas e conteve a respiração por alguns segundos. O senhor sabe alguma coisa sobre a minha mãe? Ushikawa deu uma leve lambida nos lábios. Sei, até certo ponto. Nossos pesquisadores investigaram minuciosamente esse assunto. Se você quiser saber, posso entregar todos os relatórios que contenham informações sobre a sua mãe. Pelo que entendi, o senhor cresceu sem saber nada sobre ela, mas saiba que, dentre as informações, algumas não são muito agradáveis. Senhor Ushikawa, disse Tengo, afastando a cadeira e se levantando. Por favor, se retire. Eu me recuso a falar com o senhor. Não quero mais vê-lo. Mesmo que aconteça algo de ruim comigo, ainda prefiro isso a ter de encontrá-lo. Não quero ajuda financeira nem garantia de proteção. A única coisa que eu quero é nunca mais vê-lo. Ushikawa não esboçou reação. Ele já devia ter escutado coisas muito piores. Havia até um leve brilho no fundo de seus olhos, como se estivesse rindo. Tudo bem, disse Ushikawa. Creio que já obtive a sua resposta. A resposta é não. Você recusou nossa oferta. Uma resposta clara, fácil de entender. Vou comunicar a decisão aos meus superiores. Sou apenas um simples mensageiro. Sua resposta negativa não implica que em breve acontecerá algo de ruim com o senhor. Apenas quis informá-lo de que isso pode acontecer, mas pode ser que não aconteça nada. Tomara que não. Acredite, não estou mentindo. Realmente desejo-lhe isso, pois eu gosto do senhor. Sei que não se importa de eu gostar ou não. Isso não tem jeito. Afinal, sou apenas um homem inoportuno, como uma conversa despropositada. Como se vê, a minha aparência também é lamentavelmente desagradável, mas nunca foi um tipo que sofre por não ser adorado pelas pessoas. Senhor Kavana, apesar de saber que isso não lhe agrada, saiba que simpatizei com o senhor. Desejo realmente que nada de ruim lhe aconteça e que tudo corra bem e seja coroado de sucesso. Ao dizer isso, Ushikawa olhou suas próprias mãos. Seus dedos eram curtos e grossos. Após virar e desvirar as mãos várias vezes, ele se levantou. Bem, preciso ir. A propósito, creio que esta é a última vez que nos vemos. Vou zelar para que o seu desejo seja cumprido. Vou rezar pela sua felicidade. Adeus. Ushikawa pegou a pasta de couro sobre a cadeira ao lado e desapareceu em meio à multidão na lanchonete. Por onde ele passava, os estudantes, tanto homens quanto mulheres, abriam caminho afastando-se para o lado.
assim como crianças de um vilarejo procuram se esquivar do temido traficante. Tengo telefonou para a casa do telefone público no saguão da escola. Enquanto aguardava o terceiro toque, Fukaeri atendeu no segundo. Combinamos que eu desligaria no terceiro toque e ligaria de novo, disse Tengo desanimado. Esqueci, disse Fukaeri como se não desse a mínima importância para aquilo. Pedi para você não se esquecer de nosso trato. Vamos começar de novo, perguntou Fukaeri. Não precisa. Você já atendeu. Na minha ausência, aconteceu alguma coisa diferente? Nenhum telefonema. Ninguém veio. Então está bem. Acabei o trabalho e estou voltando. Há pouco apareceu um corvo grande e ficou chorando do lado de fora da janela, disse Fukaeri. Esse corvo sempre aparece no final do dia. Não precisa se preocupar. É como uma visita social. Devo estar de volta lá pelas 7 horas. É melhor se apressar. Por quê? Perguntou Tengo. Os homens pequeninos estão revoltados. Os homens pequeninos estão revoltados? Tengo repetiu as palavras de Fukaeri. Estão no meu apartamento? Não, em algum outro lugar. Outro lugar? Bem longe. Mas você consegue ouvir? Eu consigo ouvir. Isso tem algum significado? Perguntou Tengo. Está para acontecer algo descomum. Descomum? Repetiu Tengo. Só um tempo depois percebeu que ela queria dizer incomum. Que tipo de coisa incomum está para acontecer? Não sei dizer. Será que os homens pequeninos é que pretendem fazer isso? Fukaeri balançou a cabeça. Através do telefone dava para intuir que ela balançava a cabeça. Ela não sabia. Melhor voltar antes de começar a trovejar. Trovejar? Se o trem parar, ficaremos separados. Tengo se virou para ver o céu através do vidro da janela. Era um sereno entardecer de final de verão, sem nuvens. Não parece que vai trovejar. As aparências enganam. Vou me apressar, disse Tengo. Melhor se apressar, disse Fukaeri e em seguida desligou o telefone. Tengo deixou o saguão da escola e olhou novamente o céu ensolarado do fim de tarde. Depois apertou os passos e se dirigiu à estação Yoyogi. Durante o trajeto, as palavras de Ushikawa reverberavam em sua mente como uma fita cassete em reprodução automática. O que estou querendo dizer é que no mundo há coisas que é melhor não saber. Coisas, por exemplo, sobre sua mãe. A verdade pode magoá-lo. Ao descobrir a verdade, terá de se responsabilizar por ela. Em algum lugar o povo pequenino está alvoroçado. Devem estar envolvidos com essa anormalidade que está para acontecer. O céu está lindo e ensolarado, mas as aparências enganam. Vai trovejar, chover e o trem pode parar. É preciso voltar logo para casa. A voz de Fukaeri denotava uma estranha força de persuasão. Precisamos juntar as nossas forças, disse Fukaeri. De algum lugar, os braços compridos estão se esticando. Precisamos juntar as nossas forças. Afinal, somos o par mais poderoso da face da terra.
The beat goes on.